Gente, então vamos lá. Eu não trabalho, a gente já começou a trabalhar então com o processo, trabalhando nos tipos de processo, né? E agora a gente vai trabalhar as teorias do processo. Eu não falei para vocês ainda, né, o que é processo, qual o conceito de processo. E aí vocês podem estar pensando assim, processo é uma forma de ferrar quem me faz raiva. Não é não, viu, gente? Não é não. Aliás, o objetivo do processo sequer é esse, tá? O objetivo do processo é efetivar um direito que não está sendo cumprido espontaneamente. É claro, né, que se no meio do caminho a gente ainda dá uma ferradinha nas inimigas, melhor ainda, né? Mas não é esse o objetivo principal, tá? Professor, então dá um conceito aí de processo que eu vou anotar. Não dou. Não dou. Porque vocês já viram que hoje eu tô virada no giraia. Hoje eu tô brava. Mentira, eu não dou, gente, pelo seguinte: existem mais de um conceito de processo aceitos hoje na doutrina brasileira. Como assim, professora? Como assim, gente? Vocês não perceberam? Isso aqui é curso de direito. Não é curso de exatas, tá? É um curso de direito. É ciência social aplicada. Não é exatas. Então, aqui, 2 mais 2 não são 4. Né? Pode ser 5, desde que você acrescente mais um. Então, a gente tem várias correntes doutrinárias sobre determinados assuntos. E processo é uma delas, né? Então, é o seguinte: a gente tem mais de um conceito de processo, porque a gente tem diferentes correntes. E eu tenho que apresentar todas para vocês, tá? Algumas não são válidas mais, mas historicamente falando, elas nos ajudam a entender como que a gente chegou hoje nesses conceitos de processo que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, gente, 3. Na verdade, são até 2, porque 2 estão juntas. Vocês vão entender isso no final da aula, tá? Mas a gente vai estudar 7, para a gente entender a construção cronológica disso, tá? Então, vamos lá. Teorias do processo, tá? Ai, gente. Peraí, teorias do processo. Deixa eu pensar um negócio aqui, para eu já falar do VA. Gente. Peraí. Nós vamos fazer, tá? Um VA no dia 23. Eu vou colocar no sistema para vocês, hoje, tá? Vai ser um estudo dirigido sobre essa unidade de processo. Que essa unidade de processo, sobre tudo que a gente estudou até agora, né? A gente já estudou bastante coisa. Um mês de aula, né? A gente já estudou autodefesa e autotutela. A gente já estudou a parte histórica, né, do processo. A gente já estudou formas consensuais de resolução de conflitos, tipo de processos. Hoje a gente vai estudar as teorias do processo, tá? Aula que vem, os princípios do processo. E na outra aula, lei processual, tá? E aí a VA vai ficar para o dia 23. É um estudo dirigido, que eu vou postar no Sistema Aula hoje e já vou abrir. Vai ter um monte de pergunta lá de coisas que vocês ainda não estudaram. Então, segura a onda e vai respondendo aos poucos enquanto a gente está estudando, ok? Bom, vocês vão fazer esse estudo dirigido em grupo de até 4 alunos. Professora, fiquei sem grupo. Meu filho, sou sorry, faz sozinho. É até 4 alunos. Pode ser 1, 2, 3, 4. Eu não tenho condição de dar aula, postar as aulas, postar os trabalhos para vocês, corrigir, lançar nota, elaborar a prova, ainda ficar procurando grupo para aquela pessoa que não consegue arrumar um grupo sozinho. Isso aqui é ensino superior, não é ensino médio mais. Sai do ensino médio, tá? Gente, é grupo de até 4 alunos. Que tem gente que fala assim, você quer que a gente aglomera para fazer o trabalho, professora? Não, amores. Vocês podem fazer por videoconferência, mas se vocês não quiserem, vocês podem fazer sozinhos, tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer um aluno, 2, 3, 4. Eles vão ficar prejudicados? Não vai ficar prejudicado, porque você pode fazer. Mas eu vou ter mais trabalho do que o meu colega que faz em 4. Aí é um problema que eu não posso resolver, que não é meu, tá? Bom, vocês vão postar, eu vou postar no Sistema Faculdade
e vocês vão postar lá até o dia 23, às 11h59. Nesse dia não tem VA. Por quê? Este horário da aula vai ser o horário para quem trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, que tem aluno que fala isso. Daí eu falo, meu Deus, trabalho escravo já acabou, mas o aluno fala isso. Quem trabalha, né, esse tempo todo aí, né, não tem outro horário para fazer trabalho, pode fazer aqui, né? Pode fazer no horário da aula, ok? Então vamos lá, teorias do processo. Primeiro, teoria do processo como contrato. Teoria do processo como contrato. É a teoria do Pottier, que inclusive o autor do anteprojeto de Napoleão, né, gente? Essa teoria considerava o processo um contrato. Na verdade, gente, é importante a gente voltar um pouquinho lá atrás para lembrar o seguinte. A gente vivia, né, em nossas encarnações passadas, brincando. Mas nessa época, o mundo vivia, até mais ou menos ali o final de 1700, né, desse século, se vivia um estado absolutista. O que é um estado absolutista, gente? Era aquele que eu tinha um rei e todo mundo seguia as ordens daquele rei. Quem dava poder ao rei? Eles diziam que era Deus, mas na verdade era o exército, tá? Mas enfim. E aí todo mundo seguia os mandos e desmandos daqueles reis. Era um povo oprimido? Óbvio que era. Se não pelo rei, pelos senhores feudais, né? Óbvio que era. Mas as pessoas não tinham outra opção. Até que, com a primeira Revolução Industrial, com o nascimento das primeiras indústrias nas cidades, as pessoas começam a ter oportunidade de migrar do campo para a cidade. Então, eles não ficam mais à mercê do senhor feudal, porque eles não precisam mais da terra do senhor feudal para poder, né, cultivar a terra do senhor feudal e sobreviver. Eles podem trabalhar nas indústrias, nas cidades. E aí vem a Revolução, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, são as mais importantes, né? A Revolução Francesa, obviamente, na França, e a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Todas aí no final desse século, né? Com isso, gente, a gente sai desse estado absolutista, pescocinhos de rainhas e princesas são cortados, né? E a gente entra, então, no estado liberal. No estado liberal, gente, o centro do universo não é o rei, não é Deus, é o homem. O centro do universo é o homem, né? E o Estado liberal é muitas vezes chamado de Estado mínimo. Por que ele é o Estado mínimo? Porque ele quer uma mínima interferência do Estado na vida do cidadão. O cidadão, gente, ele quer ser livre. Liberdade, fraternidade e igualdade. Porque ele foi oprimido por séculos por um Estado absolutista. Então, é a liberdade, é a libertação do povo mesmo, né? Então, ali você via o homem como centro do universo. Não é o sol, não é Deus, não é o rei. É o homem. É ele mesmo, né? Então, ali, propriedade privada é mais importante do que os bens públicos, tá? Então, nessa pegada, né, nessa vibe, sim, inspirados por ideias iluministas de Rousseau, por exemplo, a gente volta os olhos para toda a sociedade, para aquele movimento de Estado liberal e para o próprio homem. E aí, os ditames, por exemplo, de liberdade são muito mais importantes do que do Estado, né? Então, se considerava ali que tudo que o homem fazia, ele era livre, né? Bom, o que é um contrato, gente? Vocês ainda não estudaram, mas contrato é autonomia de vontade. É autonomia de vontade, é uma coisa linda. Contrato é autonomia da vontade. Ou seja, porque afinal, você só faz um contrato se você quiser, não é mesmo? Quando você faz um contrato e assina, você só assina se você concorda. Autonomia da vontade das partes. E isso reverbera no processo, tá? Isso respinga lá no processo. E aí o Pottier começa a ver o processo como um contrato entre as partes e o Estado, na qual as partes dão direito ao Estado de resolver o conflito. Então, as partes vão até o Estado espontaneamente, buscar uma resolução para o conflito e dão espontaneamente direito ao Estado de resolver o conflito.
Achei isso lindo, super bonito. Mas não é verdade. E já não era verdade naquela época. Lembra, gente, lá no comecinho, quando a gente estudou a parte histórica da resolução de conflitos, que eu mostrei para vocês que desde o direito romano pós-clássico, que eu garanto a vocês, foi muito antes de Poitiers, séculos antes, o monopólio da resolução dos conflitos já era do Estado. Então, eu não dou o direito ao Estado espontaneamente resolver meu conflito, eu só tenho aquela opção, é um monopólio. Né? Segunda coisa, até hoje, o autor busca o Estado e leva para ele o problema no judiciário, né, instaura o processo para quê? Para ter uma sentença que vai resolver o conflito. O réu, gente, ele não participa do processo espontaneamente. Ele é réu, querendo ou não. Basta que alguém juíze uma ação contra ele. Ou seja, o réu não comparece em juízo espontaneamente. O réu, aliás, ele pode até optar por não comparecer. Ele pode até optar por não participar do processo, em ser um réu revel, né? Mas ele vai ser réu. Então, a pessoa é ré, basta que a outra juíze uma ação contra ela. Não é por livre e espontânea vontade do réu. Então, pelo menos, uma das partes envolvidas neste processo não está por livre e espontânea vontade. Né? Logo, não dá para a gente falar que o processo é um contrato. Tá? Então, o conceito de processo, desculpa, Poitiers, mas não pode ser que é um contrato. E aí, Savigny, gente, é um dos maiores doutrinadores de direito civil de todos os tempos. Se vocês ainda não leram nada sobre Savigny, estão precisando ler, tá? E aí o Savigny, ele vem para socorrer o Poitiers e muda um pouco a teoria do Poitiers. E, gente, olha só que gambiarra. Sabe, tem hora até que eu acho que Savigny devia ser brasileiro, eu sei que não era, mas parece ser, porque olha a gambiarra. Ele fala que o processo é um quase contrato. É um contrato atípico, no qual o autor e o judiciário estão por livre e espontânea vontade e o réu não. Então, existe um nexo entre o autor e o juiz e o réu não pode ser, entendeu? Mesmo que o réu não aderisse de forma espontânea. Então, é um quase contrato porque falta a autonomia de vontade do réu. Legal, Savigny. Mas foi gambiarra aí. Você percebeu o erro na teoria do Poitiers, você tentou consertar, mas rolou uma gambiarra, né? E aí, gente, em 1868, que vem o Oscar von Billow, um alemão, e traz uma nova teoria. Muito, gente, brilhante. Billow, em 1868, foi simplesmente o cara. Foi simplesmente brilhante, tá? O que o Billow falou? Que o processo é uma relação jurídica. O Billow fala, olha, não dá para falar que o processo é um contrato, porque ele não é um contrato. Ele é uma relação jurídica. Relação entre as partes e o juiz e entre as partes entre si. Tá? Até aí, fantástico, Billow. E Billow faz outra coisa ainda mais fantástica. Ele fala o seguinte, além de tudo, algo que não era percebido na época ainda, ele fala o seguinte, o processo é autônomo ao direito material. O que significa dizer isso? Significa que independe se eu tenho direito à indenização ou não, eu tenho direito de ajuização. Independe se eu tenho direito de receber tal dívida ou não, eu tenho direito de ajuização. Então, o direito de ajuização, o direito ao processo, ele é autônomo, ele existe por si só. Tá? Então, a primeira pessoa a reconhecer a autonomia do direito processual em face do direito material é o Oscar von Billow. E foi um salto muito grande na doutrina processual. Billow foi aí, assim, brilhante, né? E aí ele fala, gente, que, bom, já que o processo não é um contrato, ele é uma relação jurídica. Beleza. Mas ele fala que é uma relação jurídica de sujeição. Em que o réu se sujeita à vontade do autor, porque ele vira autor, porque vira réu porque o autor quer, o autor ajuizou a ação, transforma ele em réu. E ambos se sujeitam à vontade do juiz, já que vão ter que se sujeitar à sentença. E aí ele cria, inclusive, o que a gente chama de teoria triangular, gente, que é essa que está até aqui, eu fiz até um esqueminha para vocês, ó. Teoria triangular.
Eu adoro esqueminhas, né? O Rodrigo já viu, que hoje de manhã eu já fiz um, né, Rodrigo, lá com vocês. Adoro esqueminha. Adoro desenhar, fazer mapas mentais. Acho que é mais fácil para entender. Essa daqui, ó, essa teoria triangular aqui, né? Então tá aqui o autor impondo sua vontade ao réu e o réu se sujeitando ao autor e ambos se sujeitando à vontade do juiz. Cara, até esse momento, o Bill estava sendo perfeito. E aí ele deu uma rateada. Mas, para a época dele, nem era uma rateada, que nós estamos falando de 1868. Na época dele, era brilhante, tá? Porque, gente, eu não tenho relação de sujeição. Eu não tenho relação de sujeição de uma parte com a outra, elas estão todas no mesmo nível, e muito menos uma relação de sujeição ao juiz. Vocês acham, gente, agora eu quero a participação de vocês, vocês acham que no processo, nossa senhora, a parte sujeita à vontade do juiz? Olha, eu fui olhar antes de começar a aula, quem estava aqui no comecinho viu, que eu fui olhar quantos alunos eu tinha no grupo. E aí eu vi que tinha muita gente, falei assim, nós, povo não está assistindo aula. O pessoal que está aqui no começo pode contar. Agora, aí tá, fui dar aula, né? Fui fazer o meu chat tela, estou lá no material, falando aqui igual pobre na chuva. Tinha aí uns 8 alunos. A hora que eu venho aqui agora, tem 24. Parabéns para vocês, que bom que vocês apareceram, tá? Tô feliz. Tô achando essa luz meio escura, deixa eu trocar depois. Mas aí, me conta isso, gente. Cadê o chat aqui? Pode pôr no chat ou abrir o microfone, tá? Vocês acham que as partes, num processo, se sujeitam à vontade do juiz? O que vocês acham desta afirmação? Professora, eu acho que nesse caso as partes elas não se sujeitam, mas elas acabam acatando o que o juiz decide, e se uma das partes não concordam, ela entra com digamos assim, um recurso. Né? Elas não acatam a decisão, então elas podem entrar com recurso. Ok, Pamela, obrigada. Você tem razão, elas não se sujeitam à vontade do juiz, não. Outras pessoas colocaram aqui no chat também, tá? Aqui o Gustavo não, a Samia eu acho que não. O Helder colocou, não, aceita a decisão, mas a sujeição é a lei. Cadê o Helder? Cadê o Helder? Levanta a mão aí para mim, Helder. Gente, ele levantou a mão literalmente, porque ele está com a câmera ligada. Muito obrigada, Helder. É isso mesmo, Helder. Se sujeita é a vontade da lei. A gente não, ainda que a gente aceite aquela decisão, ainda que a gente cumpra a decisão, sabe por quê, Pamela? O seu raciocínio estava certo. Ele só esbarra, Pamela, num problema. O processo ele vai terminar numa decisão. Ainda que eu recorra daquela, eu vou recorrer para a segunda instância. E aí a segunda instância vai tomar uma decisão, o STJ pode tomar uma decisão, o STF vai tomar uma decisão. No final vai ter uma decisão que eu vou ter que cumprir, né? Que eu estou me sujeitando àquela decisão. Mas quando eu me sujeito a uma decisão, eu não me sujeito à vontade do juiz, à decisão do juiz, eu me sujeito à lei. Por quê? E a gente vai ver isso nas próximas aulas. Porque o juiz, ele não decide conforme a cabeça dele, conforme a vontade dele. Ele decide conforme o ordenamento jurídico. Ele está atrelado ao ordenamento jurídico. Quando ele vai resolver um conflito, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que pegar a lei e aplicar naquele caso concreto. Concordam comigo? Né? E aí, quando ele faz isso, aplica a lei no caso concreto e decide conforme isso, ele está aplicando a lei. Então, a decisão dele reflete a lei. Então, eu me sujeito a quê? À vontade da lei e não à vontade do juiz. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Eu vou trabalhar com vocês numa VA em determinado momento, não sei qual ainda, mas eu vou... Ou eu não vou. Eu não sei o que eu pus aqui de VA para vocês. Mas se eu não trabalhar em VA, eu trabalho em aula, tá? 3 sentenças que eu seleciono e todo semestre eu trabalho, porque são sentenças esdrúxulas, sem gozação, esdrúxulas. Uma sentença é lá de 2007, logo depois que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, e a mulher pede as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Ok? Sabe o que o juiz fala? Que para ele a lei é inconstitucional.
Porque desde o Jardim do Éden, a mulher está infernizando a vida do homem. Eu tenho uma outra, que é do Richarlison, os meninos devem conhecer, né? A do Richarlison é o seguinte, lá em 2007 também. Acho que Richarlison, me conta aí, gente, me ajuda. Jogava, não sei, eu posso confundir os times, tá? Richarlison jogava no São Paulo. Aí perguntaram, foi antes de jogar no Galo isso. Aí perguntaram lá para o técnico do São Paulo, ou para o dirigente, não lembro. O Richarlison vai jogar, quer dizer, do técnico do Palmeiras. O Richarlison vai jogar no Palmeiras? Aí o técnico respondeu, no Palmeiras não jogam homossexuais. Aí o Richarlison fez uma queixa-crime contra esse cara. O que o juiz falou? Ô, Richarlison, se você não é gay, você vai no mesmo programa de televisão e fala que não é gay. Não me ocupa o judiciário com uma besteira dessa. Agora, Richarlison, se você é gay, você tem que jogar num time gay. O gay querendo jogar futebol, ok, que jogue. Mas tem que ser no time gay. Porque o futebol, isso é o juiz, tá, gente? Sou eu não. Porque o futebol é um esporte muito viril, muito varonil. E eu não posso levar meu filho no campo para ter um ídolo gay. Tá bom? A terceira eu não vou contar, não. Só essas duas, só para vocês terem uma ideia. Imagina, gente, se o juiz pode decidir conforme a cabeça dele. Olha esses dois exemplos que eu dei para vocês. Presta atenção. Presta atenção. Como é que eu me sujeito à vontade desses seres preconceituosos, enrustidos, recalcados e sei lá mais o quê. Não sei nem o que falar desses juízes. Vocês não estão entendendo? Essas sentenças, obviamente, gente, foram anuladas. Não, é porque a terceira não é tão legal, Sam. Minha mesa falou, escuta a terceira. A terceira, Sam, não é tão legal. A terceira é de um juizado especial de Coité, na Bahia. Então, era um marceneiro que tinha comprado lá na época, em 2007 também, um celular pequenininho. Na época não tinha esse smartphone. Era um celular pequenininho da Samsung. Imagina o dedo do marceneiro mexendo no celular da Samsung. Vocês lembram? Não sei quem é dessa época. Mas tinha uns celulares assim que eram bem pequenininhos. Na época, a moda era o celular ser pequeno, né? Eu tinha um que cabia na palma da minha mão. Sim, Pamela, elas são... já vou até comentar isso sobre a que eu também falo, tá? E aí ele tinha esse celular, e o celular deu defeito depois de poucos meses, então ele ajuiza essa ação contra a Samsung e contra as lojas insinuantes, que eu entendi que é tipo umas lojas americanas, Ricardo Eletro lá. E aí o juiz faz uma sentença, gente, que ele fala assim, vou fazer uma sentença para o marceneiro entender. Gente, o marceneiro só queria o dinheiro de volta, ele não quer mais o celular. E o juiz dá para ele o celular, o dinheiro de volta, indenização por dano moral, sei lá mais o quê. Ele ultrapassa totalmente os limites do pedido, que ele tem que observar, tá? Então, assim, ela mostra aí como foi um juiz totalmente imparcial, tá? Mas ela não é tão legal igual as outras, por isso que eu não ia contar. A Pamela comentou assim, eu ia perguntar isso agora, se esse tipo de sentença não poderia ser anulada. Claro que ela pode, Pamela, através da própria forma que você falou, do que você mesmo falou, né? Através de recurso. Se anula essa decisão. Mas essas duas que eu contei, elas são tão absurdas que não só elas foram anuladas, como os juízes também foram denunciados em CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Eles também sofreram processos administrativos, de tão absurdo que foi. Porque a gente recorrer de uma sentença, gente, é a coisa mais normal do mundo. Tá? Agora, uma sentença que fala que a mulher, né, tá infernizando o homem desde o Jardim do Éden, ou que futebol não é para gay, ultrapassa o normal da gente recorrer de uma sentença. É uma aberração jurídica. E aí você tem que denunciar o magistrado, né? A Sam está falando que para o marceneiro foi bom. Sam, eu acho que para ele foi bom, né? Mas foi outra sentença que foi anulada, porque ela ultrapassou os limites do pedido e da imparcialidade, tá? Eu tô pensando na sua resposta, tá, Pamela? Ela perguntou do caso da Mariana Ferrer. Esse caso foi muito comentado, eu vi os vídeos, eu tô tentando... Nossa, gente...
Eu tô me sentindo mó velho agora, porque assim, eu tô custando para lembrar. Mas se eu não me engano, ô Pamela, quem atacou a Mariana foi o advogado da outra parte. E o que aconteceu ali foi o juiz e o promotor não se manifestarem, né? Mas ali não foi questionado a sentença, inclusive, porque eu nem sei se essa sentença saiu, a da Mariana, né? Agora, a gente pode anular, a gente pode alegar que existe uma nulidade no processo, que aquela audiência pode ser considerada nula, tendo em vista o tratamento que a Mariana recebeu? Devemos, tá? Aí sim. Agora, não, eu não sei se é um caso também, Pamela, de se denunciar o juiz, porque o juiz foi omisso, apesar dele pedir em alguns momentos, né, para o advogado se conter, mas ele foi omisso, obviamente, mas ele mesmo não atacou a Mariana, apesar de que a omissão também é um problema, né? Eu vou ver até algumas pessoas na época falando assim, o juiz podia ter tirado o som, mandado o advogado calar a boca. Eu falei, meu Deus do céu. Se esse juiz manda esse advogado calar a boca, aí sim a gente vai denunciar ele no SNJ, por mais que esse advogado esteja errado. O juiz não pode não pode cercear o direito de fala do advogado no exercício de suas funções, tá? Outra coisa, mas era online, então eu posso pôr o mute? Porque se vocês aí, alguém esqueceu o microfone ligado, eu coloco o mute. O juiz poderia fazer isso também? Não, porque é cercear o direito de fala do advogado. O que ele poderia ter exigido do advogado, ele não exigiu, é que o advogado agisse com decoro, que ele não estava agindo, tá? Bom, nós vamos continuar aqui. Então, gente, apesar do Bill ter sido revolucionado o direito processual e ter sido extremamente brilhante na época, nesse ponto ele falhou, porque a gente não se sujeita a ninguém no processo, a gente se sujeita à lei, tá? Mas, contudo, entretanto, o Bill era tão gênio que ele tinha discípulos, né? Quem eram os discípulos do Bill? O discípulo principal do Bill era o Vá, tá, gente? O Vá era também alemão, né? O Vá criou também sua própria teoria. Não é que ele criou sua própria teoria. Ele tratou, após a morte do Bill, de atualizar a teoria do Bill, desenvolver a teoria do Bill. E aí ele criou essa teoria angular, né? Falando o seguinte, que o réu não se sujeita à vontade do autor, não, mas que ambos se sujeitam à vontade do juiz, tá? Bom, ele continua batendo nesse erro, né? Que a gente se sujeita à vontade do juiz, quando já decidimos aqui que não é. É a vontade da lei. O Vá, né, Adolf Vá, era um alemão também, e ele teve alguns discípulos italianos, né? O Carnelucci e o Chiovenda. O Chiovenda, por sua vez, teve como discípulo o Calamandrei, e o Calamandrei, por sua vez, já estou na Itália, tá? Teve discípulo o Lieberman. Aí, gente, cada discípulo desse é uma geração. E aí eu chego em 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial. E aí o Lieberman foge da Itália, foge do fascismo italiano na Segunda Guerra Mundial. E vem para onde? Para a USP, no Brasil, né? E aqui ele continua desenvolvendo a teoria do Vá. Reparem, gente, vocês vão ver que surgiram outras teorias nesse tempo. Mas nenhuma delas desbanca a do Vá. Olha, demorou mais de um século para alguém realmente conseguir fazer pressão na teoria do Bill, do Bill, desculpa, né? De tão que o cara revolucionou, de tanto que ele foi genial. E aí o Lieberman fala o seguinte, gente, espera aí, não é teoria nem triangular nem angular, é teoria linear. Estamos todos, né, no mesmo patamar, o autor e o réu, ninguém se sujeita um não se sujeita ao outro, e eles não se sujeitam ao juiz. O juiz é o diretor do processo e aquele que aplica a lei no caso concreto. A gente se sujeita à lei. E o juiz ele está no meio do autor, entre o réu, porque é ele que faz a interlocução entre as partes durante o processo. Tá? E aí a gente para por aí a teoria da relação jurídica em termos de evolução. Mas o que acontece? Como o Lieberman veio para o Brasil e foi, né, para São Paulo, foi trabalhar na USP, ele cria lá um grupo de estudo e cria seus próprios discípulos. Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover,
Frederico Marx, Alfredo Busaide, são alguns, tá? Inclusive, um dos livros da bibliografia é um livro dessa galera, que é o livro do Cândido Rangel de Amarco, da Ada Pellegrini, né? Do Antônio Sintra. É um livro dessa galera, que é um livro muito importante. E aí, esse pessoal começa a trabalhar fortemente com essa teoria do processo como relação jurídica. Na década de 70, no começo da década de 70, Alfredo Busaide, um dos discípulos de Lieberman, fica encarregado de fazer um novo Código de Processo Civil. Até então, a gente usava o Código de Processo Civil de 1939. E aí a gente precisaria mudar a legislação, atualizar a legislação. Quem fica responsável por isso? Alfredo Busaide, um dos alunos de Lieberman. E aí ele pega e faz aquele código de 1973 todo conforme a teoria do Lieberman. Esse código, gente, ele prevaleceu até 2015, outro dia, quando ele foi atualizado no novo Código de Processo Civil. Mesmo assim, a gente não pode falar que a gente está fugindo dessa teoria, porque 70% do código é igual. Ou seja, a teoria da relação jurídica do Lieberman, de 1868, ainda nos influencia. Lembram que eu falei, gente, eu não vou dar um conceito de processo, porque eu tenho 2 conceitos? Eu tenho duas ou 3 correntes? Uma das correntes é essa, é a corrente instrumentalista, tá? É a teoria instrumentalista, que nada mais é que essa teoria, a teoria do processo como relação jurídica. Um outro nome dela é a teoria instrumentalista, tá? Ela tem esse nome também, que vê o processo como uma relação de sujeição, tá? Bom, eu vou terminar essa terceira teoria agora, e as próximas 4 eu vou falar no segundo horário, né? O segundo horário começa que horas? Agora! Eu vou desligar essa reunião e a gente vai começar o próximo vídeo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ah, como é que funciona? Eu desligo, porque eu sei que tem gente nova aqui hoje. Eu desligo, vocês, ato contínuo, imediatamente entram no mesmo vídeo, tá? É só fazer isso. Gente, alguma dúvida? Ah, alguns disseram aí que não. Ok. Então, eu vou falar o seguinte. Lucélia, você está aqui. Que prazer, querida. É que tem tanta gente hoje na aula que eu não estou conseguindo ver exatamente quem está aqui. Eu vou encerrar aqui